Morreu ontem em São Paulo a influenciadora Carol Weller, apoiadora do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em sua última publicação nas redes sociais, Carol, que tinha 36 anos, compartilhou uma carta de despedida afirmando que havia perdido a guerra. No mês passado, ela tinha comentado sobre uma conversão religiosa e que deixaria de ser homossexual. Carol Weller tinha um cargo comissionado na empresa brasileira de comunicação, mas foi demitida depois de participar dos atos extremistas do 8 de janeiro. Ela estava agora alocada na Assembleia Legislativa de São Paulo como assessora de um deputado do PL. Os filhos de Bolsonaro e aliados lamentaram a morte. E o Centro de Valorização da Vida e os Centros de Atendimento Psicossocial da sua cidade podem ajudar quem está pensando em cometer suicídio. Lembrando a todos e todas que o CVV funciona 24 horas, ou seja, não fique sozinho, não fique na solidão, quiser bater pensamentos, ideações, etc. Ligue 188, inclusive nos feriados. E o CVV também atende por e-mail, por chat, pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil. Madeleine, antes de mais nada, eu quero transmitir toda a solidariedade aos amigos e familiares de Carol Weller, né, pelo ocorrido. E eu queria que você comentasse, né? O pessoal, na verdade, fiquei bastante incomodado, porque logo depois da informação sobre a morte, né, começou um monte de gente, tipo, a morte dela acabou virando um campo de batalha nas redes sociais, né, como também se suicídio fosse, a gente conversa, né, todo psiquiatra, todo estudioso do caso fala que suicídio não tem uma única causa, né, suicídio é algo multifatorial, né, e diz respeito também muito com relação à inserção, ou seja, o cuidado que a gente tem com as pessoas à nossa volta e o Estado, e o cuidado que o Estado também garante através de atendimento, tudo. Eu queria que você analisasse um pouco as repercussões sobre a morte da Carol. Primeiro, eu queria deixar aqui meus pêsames à família, solidariedade, que Deus acolha essa moça na sua misericórdia. Eu me sinto incomodada um pouco por falar de suicídio, porque eu fui formada numa escola de jornalismo, aliás, na mesma classe que o Léo, em que a gente aprendeu a não falar de suicídio. E muita gente tem falado agora, por que que o jornalismo está falando? Gente, desde o início da pandemia, essas diretrizes mudaram, porque antes se acreditava que ao reportar um suicídio você aumentava, e havia dados para isso, você incentivava. Hoje em dia se sabe que não, que é a forma de você reportar que pode incentivar ou desencorajar, ou ajudar pessoas que de repente têm uma ideação suicida a compreender que esse é um problema transitório, não é porque você tem uma ideação suicida que isso fatalmente acabará em suicídio. Não. Existem muitas formas de ali se interromper isso no meio do caminho. Então, assim, algo que a gente ouve falar, por exemplo, muito sobre a vida pessoal dessa moça e pouco deixar a história ser contada por familiares e amigos, que é a diretriz para você prevenir novos suicídios. Você não ficar especulando sobre dramas internos da pessoa. Até porque o suicídio é um dos fenômenos mais inexplicáveis da espécie humana. A entender mesmo, a gente não consegue. A gente tenta racionalizar, mas não entende. E aí se ouve falar dessa terapia de conversão dela, que eu acho absurdo essas terapias de conversão, mas acho muito canalha a pessoa usar um suicídio para provar um ponto ideológico. É canalha, é rasteiro e é mentiroso. Até porque todo mundo que faz essas terapias se mata? Não. Se alguém que fez isso está tendo ideação suicida, não vai acabar em suicídio. Você pode procurar vários tipos de ajuda. Tem o CVV, tem o CRAS em todos os municípios do Brasil. Isso não é uma coisa tão simples. Ninguém compreende bem. Aí eu ouço falar, não, porque é depressão. Eu vi, inclusive, gente falando isso com boa intenção. Ah, ela tinha depressão. Não é. O suicídio ninguém entende. Ninguém entende. A gente fala que é multifatorial, mas ninguém consegue entender a causa. Você vê pessoas que teriam N razões que você fala, eu não aguento essa vida, e a pessoa persiste. E tem outra que você não entende. Então, assim, é um fenômeno inexplicável
que precisa ser tratado com responsabilidade. E que, infelizmente, estava conversando com um amigo meu, um sociólogo aqui da Unifesp, o Richard Miskolci, que essas coisas assim, têm me deixado muito chocada, de como as pessoas se manifestam de uma maneira canalha, porca, baixa, com relação à vida humana. E ele me fez um apontamento que eu acho que talvez seja muito importante a gente raciocinar. As redes sociais meio que espetacularizam as coisas. Então, a pessoa, quando está falando, ela não acha que ela está se manifestando sobre uma vida humana. Ela está falando como se ela estivesse comentando um filme de super-herói, um personagem. Então, ela se comporta assim, como se ela estivesse comentando um grande espetáculo, um vilão, um mocinho, um bandido, e fala coisas horrorosas, só que são pessoas. E a gente está aqui, vamos dizer, trazendo esse fio da meada de volta, né, Léo?